Olá, sejam bem-vindos! Estamos dando início a mais uma edição do programa Fagulhas de Luz, sempre comigo, Theo Oliveira, e com o nosso querido amigo Sidney Fernandes, o nosso momento diário de reflexão. Sejam muito bem-vindos. Estamos na Rádio 87 FM, Rádio SEAC e redes sociais de Sidney Fernandes. Ainda perguntas retiradas do Pinga Fogo do programa Além do Arco-Íris. Aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso amigo Carlos Luz, o redator do programa. Sidney, a nossa pergunta de hoje é a seguinte: quais são os principais livros que compõem a codificação espírita? Seja bem-vindo a mais um Fagulhas de Luz. Nós temos na autoria do professor Rivaio, que depois assumiu o pseudônimo de Allan Kardec, aliás, no nome de uma encarnação anterior, junto dos druidas. Nós temos várias obras. Aliás, ele assumiu o nome Allan Kardec para não se confundir o trabalho glorioso, respeitado de autor didático, de tradutor de inúmeras obras. Ele era um homem muito respeitado no campo da educação na França. Ele assumiu o nome Allan Kardec e, em 1855, aproximou-se dos fenômenos das chamadas mesas rotantes, girantes, que levitavam, que subiam e caíam, mas também se comunicavam. Então, em 1855, aproximou-se dos fenômenos e deram para ele uma quantidade muito grande, de uns 50 cadernos de anotações anteriores. Ele leu aqueles cadernos e, mais do que os cadernos em si, o contato que ele teve com os espíritos mostrou que ele estava diante de uma nova revelação. Então, a partir de 2 anos apenas depois do contato dele com os fenômenos de efeitos físicos, ele passou a cultivar os fenômenos de efeitos inteligentes, isto é, o que os espíritos traziam. A princípio eram apenas coisas irrelevantes, relacionadas com o dia a dia, por exemplo, será que eu vou arranjar um emprego? Quando é que eu vou casar? Qual o número da loteria? Onde é que está a caneta que eu perdi? Mas com a aproximação do professor Rivaio, o nível de perguntas e respostas modificou-se. E ele, então, trouxe a lume, 2 anos apenas depois de conhecer esses fenômenos, o Livro dos Espíritos, que é a base fundamental da doutrina espírita. Se nós tivéssemos só o Livro dos Espíritos, já teríamos a codificação do Espiritismo. Mesmo porque ele, em 1857, quando lançou o livro, ele tinha apenas algumas perguntas. 2 anos depois, aliás, 3 anos depois, em 1860, ele lança a 2ª e 3ª edição, praticamente dobrando a quantidade de perguntas. A partir dali, tivemos o Livro dos Médiuns, que trata dos fenômenos, da experimentação, do contato com os mortos. Depois tivemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Depois tivemos o Céu e o Inferno, que é uma espécie de código moral para outra vida. E, finalmente, tivemos o livro A Gênese. Então, daí temos o chamado Pentateuco. São 5 obras básicas do Espiritismo, de autoria, vamos agora trazer o pseudônimo do professor Rivaio, de Allan Kardec. Livros esses que foram imediatamente complementados por seus sucessores e depois, mais adiante, em 1910 em diante, depois que Chico Xavier veio ao mundo, tivemos aí a complementação da obra espírita, com mais de 400 livros editados, também sob a orientação e o ditado dos espíritos. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.